Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos ao curso de empreendedorismo. Aqui quem fala é o professor Miller Danju e na aula de hoje iremos aprender sobre empreendedorismo, as suas bases históricas e principais conceitos. Os objetivos da nossa aula são explicar o significado do conceito empreendedorismo e a sua evolução histórica, compreender o empreendedorismo no Brasil, construindo reflexões sobre os avanços e as principais barreiras existentes à prática do empreendedorismo hoje no país. Descrever a aplicação do empreendedorismo dentro de um contexto de evolução econômica e mercadológica e, finalmente, apresentar as principais competências para se empreender. Então, vamos iniciar a nossa aula com uma reflexão, no qual trazemos que o empreendedorismo é uma revolução silenciosa, que será para o século XXI mais do que a Revolução Industrial foi para o século XX. Essa frase nos faz remeter da importância que o empreendedorismo tem para gerar todo um dinamismo dentro de um contexto de recursos escassos, de transformações contínuas que vivenciamos hoje no século XX. E a lógica do empreendedorismo, ele gera um novo equilíbrio econômico, financeiro, social. Pelo menos é o grande objetivo do empreendedorismo, é gerar esse novo equilíbrio, é gerar novas oportunidades, motivo pelo qual vemos a prática do empreendedorismo como essa revolução silenciosa que está presente no dia a dia das pessoas, do mercado, das organizações. Então vamos conhecer um pouco sobre como se estruturou a lógica do empreendedorismo pelo mundo, em países como o Reino Unido, como a Alemanha, como a Finlândia, Israel, França e Estados Unidos. Essa lógica do empreendedorismo se dá a partir de uma estrutura de um ambiente cultural, no qual se dá com o ensino da prática do empreendedorismo, das atividades do empreendedorismo, como prática, como conceito, como comportamento, dentro das organizações de ensino, sejam organizações de ensino básico, sejam organizações de ensino superior, universidades, centros de formação. E também se dá a partir da criação de organizações com a finalidade de dar suporte à estrutura empreendedora, como incubadoras. Incubadoras são organizações que têm como objetivo disseminar a cultura do empreendedorismo, de disseminar a cultura da inovação e dar, acima de tudo, suporte técnico para novos empresários, para novos empreendedores, recebendo empresas iniciantes, startups, fornecendo uma estrutura física e também uma estrutura de conhecimento sobre o mercado, sobre a dinâmica empresarial e formando a competência para essas novas organizações chegarem a um estágio de maturidade e ingressarem no mercado sendo autônoma e garantindo o desenvolvimento da economia na localidade na qual ela está desenvolvendo essas novas atividades empresariais. E isso é a incubadora. Mas a lógica do empreendedorismo não nasce só da formação do empreendedor por meio do ensino e pela estrutura de incubadoras. Existem uma série de outros fatores internos relacionados ao dinamismo empresarial daquela localidade, do crescimento econômico daquela nação, daquele país, redução dos índices de desemprego. Isso aí observamos por meio de um conceito que é do empreendedorismo por oportunidade. Muito aqui no Brasil se trabalha com empreendedorismo por necessidade e não por oportunidade. Em países que têm
esse dinamismo empresarial, um cenário de crescimento econômico que tem baixos índices de desemprego, taxas de inflação baixas, são cenários favoráveis ao empreendedorismo. E o empreendedorismo é considerado o combustível para o crescimento econômico e criação de emprego e prosperidade dessa nação. Ou seja, é formado um círculo virtuoso de crescimento e desenvolvimento a partir da lógica do empreendedorismo, motivo pelo qual consideramos o caráter revolucionário desse conceito, dessa lógica dentro dos ambientes, dentro das nações que têm essa prática consolidada, bem estruturada, através de uma cultura forte. Então, o empreendedorismo no Brasil, quais são os grandes desafios e a oportunidade? O desafio é contexto de crise econômica. Crise econômica que no Brasil se intensifica através de uma crise fiscal, uma crise moral, que se deu lá em 2014, 2015 e ainda gera os seus reflexos hoje, que também tem se intensificado esse ano, nos anos de 2020, por meio de uma intensificação gerado a partir de um ambiente de pandemia, da crise do coronavírus. E isso gera todo um impacto efetivo na economia do país, gerando desemprego, aumentando inflação. Porém, no Brasil ainda existe uma variável que é importante, e essa variável importante, ela gera uma maior complexidade no processo de empreendedorismo, que são as reduções na taxa básica de juros e geração, pelo menos nesse momento, de acesso ao crédito. Então, são as variáveis que identificamos no Brasil em busca de uma construção de uma cultura empreendedora, que gera complexidade. Outro detalhe sobre o empreendedorismo no Brasil é que tem sido um processo tardio. Enquanto o conceito do empreendedorismo estava se consolidando nos Estados Unidos no início do século XX, a prática do empreendedorismo começa a ser estruturada, ensinada no Brasil nos anos 80, nos anos 90 do século XX. E é um processo tardio, é um processo que precisa gerar ainda toda uma maturidade, toda uma consolidação cultural para começar a gerar reflexo. Apesar de que também no Brasil hoje aproximadamente 96, 97% das empresas em atividades, elas são empresas de pequeno porte, micro e pequenas empresas, e isso se dá muito por meio do processo do empreendedorismo. Embora esse empreendedorismo, em grande parte dos casos, seja considerado um empreendedorismo por necessidade, diferentemente dos mercados mais desenvolvidos, que é um empreendedorismo por oportunidade. Então, temos a evolução econômica e mercadológica atrelada a uma lógica de empreendedorismo. É importante refletirmos todo esse processo na evolução da história da humanidade. Aí eu trago para vocês um autor denominado de Alvin Toffler, com um livro denominado A Quarta Onda, no qual ele faz uma leitura de todo o processo de desenvolvimento econômico, social, mercadológico da humanidade a partir da estruturação de ondas, que essas ondas vão desde a primeira, que é a onda agrária, até o processo de estruturação que vivenciamos hoje de uma quarta onda. Então, a primeira onda é a onda agrária. Os fatores de riqueza da nação se davam
através do desenvolvimento de práticas agrícolas, de criação de animal, da garantia do alimento, e a partir dessa prática agrária se estruturava uma lógica de crescimento das nações. E isso se vivenciou durante a Idade Antiga, durante a Idade Média, iniciozinho da Idade Moderna, com a criação das bases para a segunda onda, com a expansão marítimo-comercial, com o advento das grandes navegações, com o acúmulo de riquezas e metais preciosos, que estruturaram as bases para a segunda onda, que é a onda industrial, que tem como país pioneiro a Inglaterra, com a primeira Revolução Industrial, que estrutura as primeiras indústrias, que se deu por meio dos teais, que ganharam a capacidade de gerar escala produtiva, rompe com o modelo artesanal, que o modelo de produção era centrado unicamente no artesão, que produzia de forma da manufatura, e a primeira revolução ela gera uma lógica de produção em escala. E aí vem a segunda revolução industrial, que muda a matriz energética, que até então era centrada no carvão mineral, e aí vem os motores de combustão interna, movidos a derivados de petróleo, e estrutura a organização do ambiente produtivo por meio do Taylorismo, do Fordismo, um pouco lá na frente por meio do Toyotismo, dos modelos japoneses de produção, e tem a consolidação da indústria. Embora essa indústria, ela, no ápice da segunda revolução industrial, ela começa a demonstrar as suas fragilidades, que se identificou com a crise de 1929, que quebra a Bolsa de Valores de Nova York. Foi uma crise de superprodução, gerou estoques elevados, não tinham demandas, e gerou um efeito em cadeia, com declarações de falências de empresários e com reflexos imediatos no crescimento econômico de empresas e no mercado financeiro com os investidores. Então, isso foi o primeiro sinal de crise dentro da lógica da segunda onda, da onda industrial, e começa a se pensar nas bases da terceira onda, que é a onda informacional, que Alvin Toffler ele apresenta como os primeiros movimentos, com criação dos primeiros computadores, das primeiras redes informacionais, com o advento da internet, com a revolução no sistema de comunicação, desenvolvimento dos primeiros celulares e avanço em todo o processo informacional. E isso é a terceira onda, que se dá com a revolução técnica científica lá da década de 60, 70. E a revolução técnico-informacional, ela começa a construir as bases hoje para uma quarta onda. E essa quarta onda ela será resultado da união entre a tecnologia da informação, a ciência genérica, a ciência genética, mas trará profundas questões ético, moral, e acreditamos que ainda não estamos preparados. Mas essa quarta onda ela está em processo acelerado de construção e resultará na consolidação da nanotecnologia, da engenharia genética e outros novos avanços tecnológicos que
necessitam ser implementados por meio do empreendedorismo para desenvolvimento e garantia do processo de evolução da sociedade contemporânea. Então, a partir dessa contextualização que fizemos por meio da teoria do Alvin Toffler, vamos identificar o que é o empreendedorismo. E o empreendedorismo, do ponto de vista conceitual, é uma maneira diferenciada e criativa de alocar recursos e melhorar os processos organizacionais, visando reduzir custos e aumentar os resultados. Sabemos que os recursos eles são escassos e precisamos gerar uma combinação de recursos essenciais, de recursos estratégicos que gerem avanço, inovação e crescimento. O Harvard Business School também traz um conceito que classifica o empreendedorismo como a identificação de novas oportunidades de negócio, independentemente dos recursos que se apresentam disponíveis ao empreendedor. Então é importante perceber que, apesar dos recursos eles serem escassos, o que faz com que o empreendedor ele obtenha sucesso, que novos negócios surjam, é a capacidade de combinação de recursos estratégicos. Isso por meio de uma lógica que denominamos nas teorias da estratégia de visão baseada em recursos. Então, o sujeito é detentor do capital intelectual, do capital informacional, o indivíduo, a pessoa, e ela utiliza esse capital informacional, intelectual, para transformar, para alocar recursos estratégicos e gerar novos resultados. Então, para se empreender, precisa de pessoas, recursos, processos e objetivos. E o empreendedorismo envolve funções, ações e atividades associadas à percepção de oportunidades e pela busca de criação dos meios para perseguir essas oportunidades. E eu trago agora para vocês algumas competências que são extremamente importantes, essenciais para se desenvolver o empreendedorismo. A primeira delas é visão global. E o que é visão global? Por mais que você atue localmente, você tem que identificar, você tem que posicionar o seu negócio dentro de um contexto mundial. Tem que construir uma visão sistêmica da lógica de um mercado mundial. A sociedade contemporânea, pela terceira onda, ela está cada vez mais conectada de forma global, em rede. O empreendedor, ele precisa construir a competência de enxergar a parte e identificar essa parte interagindo de forma dinâmica a partir de um todo complexo que é o ambiente organizacional empresarial. Uma outra competência é a capacidade e qualidade de entrega. Eu tenho, como empreendedor, desenvolvendo uma lógica de empreendedorismo, focar na capacidade de entregar valor. Entregar valor para quem? Para a própria empresa e, acima de tudo, para os meus clientes. Serão esses clientes os agentes determinantes do sucesso ou insucesso da minha organização. Eu tenho que desenvolver a capacidade para que o meu cliente identifique necessidades que ele nem sabia que tinha, mas a partir do momento que ele identifica essa necessidade que ele nem sabia que tinha, eu tenho que ter a capacidade de focar não em promessas, mas de entregar resultados concretos, efetivos para esse cliente. Uma outra competência é a conduta ética. Hoje, no país onde vivemos uma crise ética, moral, precisamos nos concentrar nos valores organizacionais. Quais são os valores
que a minha organização persegue, o que é que ela precisa entregar de forma efetiva e de forma a gerar uma relação de ganha-ganha para os agentes que estão envolvidos no processo e um modelo moralmente correto de gerar esse ganha-ganha, lógico, e que gere crescimento e evolução. Então, também, para se empreender, precisa desenvolver conduta ética. Capacidade de criar valor para a organização e para os clientes. A organização, para crescer, ela precisa ter lucro, ela precisa atingir os objetivos propostos. E para o cliente, ele precisa ter a clara sensação, a clara identificação que os resultados estão sendo entregues de acordo com o que foi prometido. Outra competência que o empreendedorismo ele precisa ter em seu processo de concepção é: falamos em recursos escassos. E esses recursos escassos, eles são provenientes de um processo de exploração do meio ambiente. Então, o empresário ele precisa ter uma consciência ambiental, social, para conseguir desenvolver a sua atividade produtiva, gerar valor para o cliente, gerar crescimento para a organização, mas sem esquecer que ele está dentro de um contexto ambiental que precisa ser explorado de forma equilibrada, de forma sustentável e que ele precisa sim de crescimento, mas ele precisa garantir a sustentabilidade do meio ambiente para que ele possa explorar esses recursos de forma contínua, de forma equilibrada, de forma sustentável e que garanta por muito tempo o desenvolver das suas atividades como empreendedor, como empresário. Uma outra e finalmente a última competência é o espírito empreendedor. E o espírito empreendedor é a força que faz com que ideias sejam transformadas em ação, que tira o empresário da zona de conforto, o empreendedor da zona de conforto, do campo das ideias e transforma essa ideia em prática, em novos negócios, em resultados efetivos para os agentes que permeiam aquele ambiente do empreendedor, aquele ambiente inovativo e da organização que está desenvolvendo as práticas dentro de uma lógica de mercado. E isso é o espírito empreendedor. É a ousadia, é a capacidade de fazer e entregar resultados. Pessoal, estamos chegando ao fim da nossa aula e eu deixo a seguinte reflexão. Quando o mais remoto recanto do globo terrestre foi conquistado e economicamente explorado, quando qualquer fato, em qualquer lugar e a qualquer tempo está rapidamente disponível, quando o tempo é apenas velocidade, instantaneidade e simultaneidade, e o tempo como história desapareceu de todo um design e de todos os povos, quando o boxeador passa a ser o grande herói, o grande homem de um povo, quando as cifras de milhões em multidões reunidas forem um triunfo, então, sim, ainda paira sobre todo esse assombro, como um espectro às indagações. Para quê? Para onde? E depois, o quê? O empreendedor, o empreendedorismo como prática, como reflexão, ela sempre vai estar presente. Precisamos reunir competências, conhecimentos essenciais e a capacidade de transformar esses conhecimentos, essas competências em resultados práticos e gerar diferenciais em nossos tempos. Pessoal, concluímos a nossa aula de hoje. Desejo a todos bons estudos, leiam o material texto que está disponível para o nosso curso e até o nosso próximo encontro. Um abraço para todos.